E aí, eu sei que você nem piscou, né? Tá ligadinho nessas informações que a gente tá passando aqui pra vocês. A nossa aula, eu gosto dessa troca, tá? E eu fico aqui, ó, com meus olhinhos ligados, fitados em você. E eu tô vendo aí se você tá querendo aí dar uma cochilada. Eu tô vendo se você tá aí querendo se distrair. Então se liga aqui na Prof. Tabita, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos dar uma continuidade, então, nesse conteúdo de ciências. Não tem como ter matéria melhor, né, gente? Toca aqui. Ciência, né? Vamos lá, então, ciência do 6º ano. Vamos dar continuidade no nosso material? Então, nós estamos aqui nessa pegada sobre a sociedade e os materiais que nós necessitamos. Falamos na aula anterior sobre a questão do que é necessário, né? Qual é a melhor opção? Vida no campo, vida na cidade? Queridos, você é que juntamente com o seu grupo familiar, o seu grupo social, vai estar definindo de acordo com as suas prioridades, daquilo que você tem como, né, processo de autorrealização, tá bom? Olha só, nós vamos falar então nesta aula sobre moradia e sobre materiais de construção. Se a gente está falando de moradia, eu tenho que falar de materiais que são utilizados para a produção dessas casas, dessas moradias. Correto? Então, olha só, para estabelecer-se em uma determinada região, lembra o que nós falamos lá? Quem vai lembrar? Levanta a mão aí. Quem lembra que nós falamos de duas eras, né? De dois períodos, na verdade, históricas, né? Que marcaram o processo de civilização. Nós falamos da era paleolítica, muito bem. E qual foi a outra? A neolítica. Ok, perfeito. Então, essas duas eras marcaram. Uma teve o domínio do fogo, né? Abrigavam-se ali dentro das cavernas, do frio, de animais maiores que podiam ofertar algum perigo. E nós falamos também da era neolítica, onde você teve o estabelecimento das pessoas que eram, dos povos que eram nômades, num determinado local. E aí, com isso, eles precisaram adquirir habilidades. Que habilidades eles adquiriram? Eles começaram a dominar instrumentos, né? Pedras, materiais, né, das rochas, enfim, aquilo que era natural do ambiente. Eles começaram também a domesticar os animais, porque no processo de domesticação eles criavam e aí serviam de alimento. Eles precisavam ficar andando, né, por várias regiões em busca desses alimentos. Agora eles criavam e aí quando chegava um determinado momento eles se alimentavam. E também dominaram a agricultura. Joinha pra você, você tá ligadinho. Então vamos lá continuar? Olha só, dentro desse quesito aí, né, da questão da construção, fabricação desse lugar seguro para se viver, nós precisamos compreender, e nessa aula a gente vai ver então um pouco de alguns tipos de moradia. Preste atenção aqui para mim antes de você olhar a próxima imagem aí. Olha aqui para mim. Galera, foca aqui. Lembram dos nossos quesitos de necessidades? Segurança, fisiológico, não é? De autoestima, de autorrealização. O foco nosso é a questão da segurança. O abrigo, como é importante, não é? Você ter um lugar para se afugentar do frio, da chuva, do sol, certo? Dentro desse ambiente, você tem alimentos, né? E aí a gente pensa numa sociedade não só atual, mas você tem alimentos dentro dessa localidade, desse lugar onde você está, repousou ali a sua moradia, tá? Mas essa questão da segurança, do abrigo e do tipo de moradia construída por esse grupo social, novamente a gente vai lembrando, vai de acordo com a satisfação daquele grupo, tá? Ah, qual é a melhor, qual é a pior? Não tem nada a ver isso aí. São os tipos de moradias que me satisfazem para o meu tipo e meu ritmo de vida dentro da minha sociedade, do meu grupo social, dentro do meu grupo familiar, certo? Se eu estou bem, estou tendo todas essas necessidades sendo atendidas nessa moradia, perfeito, estou feliz. É importante, super, né? Vamos continuar?
Olha lá. Vamos ver então alguns exemplos dessas moradias. Vamos ver se você identifica alguma delas. Obviamente que sim. Vamos lá? Então prestem bastante atenção. Nós temos vários tipos de moradias, tá? Também com certeza talvez aqui alguma que você lembre aí possa não passar aqui, tá bom? Mas tá valendo. Você vai saber o que é e qual é a importância disso. Bom, então nós temos aí como primeiro exemplo as casas de pau a pique, ou casas de taipa, tá? Essas casas de taipa são feitas de barro, né? Aquele material argiloso. Então, o que você faz? Você pega as estacas, coloca elas todas na vertical e aí cruza, né, com estacas na horizontal. Vai fazendo os entrelaços ali para você poder acomodar ou compactar esse barro argiloso. E aí vai utilizando, vai tapando todas as frestas ali e lá dentro você vai ter um abrigo. Um local onde você não vai estar pegando sol, você não está pegando chuva, você está se protegendo do frio, né? Você vai se proteger também de algum outro animal, né, maior que possa ofertar algum perigo para você. Só que a gente vai lembrando aqui, eu não posso deixar de falar, que essas construções, elas tiveram alguns problemas, né, no início, porque quando é retirado lá da mata, esse material vinha com um tipo de inseto, tá? Que é chamado de barbeiro, é um percevejo. E esse barbeiro, durante a noite, ele tem as suas atividades noturnas, então ele é hematófago, então ele se alimenta do sangue. E aí era muito comum nessas casas, tá, de taipa, esse animalzinho tá ali abrigado, ele veio junto com a madeira, você não viu, aí ele conseguiu escapar, foi lá, subiu na cabeceira da sua cama e aí foi se alimentar. Normalmente a parte do rosto a gente deixa do lado de fora, não cobre. E aí era uma região muito irrigada, ele sentiu a temperatura, o quentinho e se alimentavam ali, tá? Vai provocar aquela famosa doença de Chagas, né? Que é o aumento do coração. Então, quando a gente vai construir, porque ainda existem pessoas, tá, gente, espalhadas por esse nosso mundão, nosso Brasil, que vivem nesse tipo de moradia. Então, a atenção é justamente para não trazer nenhum inseto que pode trazer algum parasita ali dentro, né, do seu intestino, como é o caso do percevejo, para poder nos trazer alguma doença, tá bom? Vamos continuar? A casa de palafita. Essas casas atendem aquelas regiões, né, que sofrem períodos de cheia. Quando chove muito, o rio sobe, tá? As comunidades ribeirinhas têm toda essa atenção. Então, como eles fazem? Eles constroem a casa deles lá no alto, utilizando essas palafitas, tá? Olha lá como é que fica na segunda imagem aí, ó. Longo, né, bem alto, para poder, no tempo de cheia, ficar igual aquela casinha lá de cima, ó. Tá vendo o barquinho? Esse barquinho estava lá no barranco, amarrado ali naquela madeirinha, e a água foi subindo. Olha o que aconteceu. Ela já está ali, né, acima ali, bem próxima da casa, tá bom? Então, para cada tipo de localidade, eu tenho um grupo social, e aí eu vou ter, ou vou utilizar um recurso da natureza, ou eu vou implementar algumas formas de driblar essa questão da natureza, esse período de cheia. Olha que legal, né? E aí a pessoa fica tranquila ali. No tempo de seca, ele desce a escadinha, vai lá, né? Faz o seu transporte. Numa cheia, ele rapidinho vai pegar ali o barquinho, vai fazer o seu trajeto, o seu percurso, vai procurar ali alguma coisa, tá bom? Vamos dar uma olhada em outros tipos de casas. Então, aqui a gente tem na comunidade indígena, nós temos as ocas. Os indígenas, hoje, eles já utilizam outros instrumentos, tá, pessoal, para poder fazer. Mas algumas tribos, né, algumas comunidades indígenas ainda mantêm as ocas, tá? Né, para fazer as suas festividades, né, ou aquelas grandes reuniões, quando eles chamam, convocam todo mundo para aquelas reuniões ali, tá bom? Então, é um lugar de abrigo, a temperatura um pouco amena, né, para fugir desse sol, tá bom? E aí ainda estão utilizando, algumas comunidades indígenas ainda utilizam esse tipo de moradia. E aí a gente tem os iglus,
né? Que eram utilizados pelos esquimós, casinhas feitas de gelo. E pode prestar atenção, e algo interessante, que protegia eles do frio intenso, tá? Ah, professora, mas é feito de gelo. Pois é, mas eles barravam, né? O vento muito forte, temperatura muito baixa, e aí eles conseguiam, né? Usavam, logicamente, vestimentas para poder aquecer também, tá? Hoje, eles também, os esquimós, utilizam outros tipos de materiais para fazer as suas casinhas ali, nas regiões de temperaturas muito baixas, tá bom? Onde você tem um inverno prolongado por quase todo o ano, né? O período de verão é muito baixo, né? Muito curto. E aí a gente vai ter as pessoas que também fazem tendas, ou seja, aquelas de tecido, né? Construíam as suas tendas. Aí a gente tem aquele período bíblico onde as pessoas viviam, o povo de Israel passou muito tempo vivendo em tendas. Gente, montar uma tenda não é fácil, tá? Não sei se você já passou por essa experiência, mas dá trabalho. Por quê? Vem um vento forte. Se você não fizer um trabalho bem feito, essa tenda vai abaixo. Então, você precisa prestar bastante atenção, fazer com que ela fique bem estendidinha para que o vento incidindo, né, sobre essa moradia aí, de todos os lados, ela não vai derrubar a sua moradia, tá bom? Não é todo mundo que sabe armar uma tenda, não. E aí, a gente também tem as tendas hoje, que são utilizadas, né, naquelas regiões onde você tem períodos de guerra, aí tem as pessoas vítimas, né, ali da guerra. E aí são levados a rapidamente estender essas redes, né? Levantam essas tendas, na verdade falei redes, montam essas tendas e aí eles também ficam abrigados, aí ficam ali os enfermeiros dando toda a assistência médica em várias regiões, né? Porque é rápido. Você pode transportar esse material e estender, né? Montar essas tendas de forma mais rápida para poder atender essas vítimas de guerra, tá bom? Ok, e aí a gente tem outro tipo de moradia. E aí a gente sabe que para determinados tipos de materiais, a temperatura interna vai ser muito elevada e não vai ser muito saudável. Porém, queridos, olha aqui para mim. A nossa sociedade, ela não é igualitária, né? Então, a gente tem muitas desigualdades sociais. E existem pessoas que precisam de abrigo. Não é uma necessidade, a segurança não é uma necessidade básica? Sim. E aí eles não têm recursos. O que eles vão fazer? Vão utilizar aquilo que tem disponível para eles. E aí eles fazem essas residências com esse material que esquenta muito, absorve muito calor. Mas à noite estão abrigados. Então, durante o dia é muito difícil você ficar ali dentro desses ambientes, né, desses barracões ali. Pode ser feito de material de alumínio, pode ser feito também de papelões. A gente já viu um monte de residências, né, moradias feitas com isso. Mas é uma necessidade. Eles estão atendendo as necessidades básicas dele com os recursos disponíveis para aquele grupo social. A gente não vai entrar aqui na questão, né, do que deveria ser feito pela gestão pública, porque eu creio que todos sabem. Tá bom? Vamos continuar? Então, aqui nós temos as casas de alvenaria, né? Então, você pode observar o que a gente está passando aqui para vocês. Todos esses tipos de moradia são feitos com os recursos, tá? Naturais, e alguns deles vão precisar de processamentos industriais, que é o nosso próximo tópico. Presta atenção aí. Então, tá ligado aí que às vezes a gente utiliza recurso natural, utiliza aquele recurso que é disponível. E, às vezes, a gente precisa, né, dependendo do recurso, você vai utilizar instrumentos, materiais aí para fazer grandes construções. E aí a gente não pode esquecer que em algumas regiões, né, no nosso país, no nosso mundo, né, temos aí castelos construídos. Nós temos reis, né, pessoal. Temos reis, rainhas e essas pessoas vivem aí em grandes castelos. São feitos com construções materiais bem antigos, mas muito resistentes, que viveram aí estão resistindo ao tempo, tá? Bom, nós temos na nossa sociedade atual muitos prédios. E esses prédios precisam ser muito bem
construídos, né? A engenharia está aí para auxiliar nesse processo, porque você vai ter várias pessoas morando, umas sobre as outras. Se der algum erro, tudo isso vai abaixo. Então, a pessoa que está na primeira, né? Primeiro apartamento ali vai sofrer com todo aquele entulho sobre ele. Então, tem que ser um material bem resistente, bem pensado, bem construído, bem elaborado, tá? Não dá para fazer as coisas de qualquer jeito, não. Lembra que a gente falou ali da questão das tendas, né? O vento pode incidir sobre qualquer direção, então você tem que fazer uma coisa bem feita. E aí a gente tem algumas moradias orientais, que eu acho esses designs orientais muito legais, né? As casinhas, elas são construídas, são muito próximas umas às outras, e aí não tem muito lugar, como a gente faz aqui, né? Tem janela para todo lado, porta, eles fazem, são poucos espaços abertos, tá? Normalmente eles colocam a estrutura aberta, uma porta, uma janela, na parte superior, porque é onde vai circular a ventilação, porque na parte de baixo elas são tudo unidas, né? Mas é uma região que venta também bastante, tá? Então, cada uma dessas moradias, elas vão atender um grupo social, um padrão social. Pessoas vão estar estabelecidas ali e vão ter as suas necessidades atendidas nesses locais. Então, vamos lá para a questão da construção, né, dos materiais utilizados. Então, olha só, os materiais de construção civil utilizados nas cidades são resultado de transformações, olha aí, transformações químicas. Lembram que nós falamos algumas aulas anteriores sobre todos esses processos de transformações químicas e físicas? Agora a gente está falando das químicas, né? Em que essas substâncias sofreram processos, reações químicas dentro das indústrias, tá bom? E aí nós vamos ter a oferta de vários produtos. Vamos agora para os produtos que são ofertados por essas indústrias químicas. Então, nós temos aí o cimento. O cimento é um produto desse setor industrial, né? E é componente básico do concreto. E é produzido pela mistura de várias matérias-primas disponíveis na natureza, como o calcário e a argila. Tá bom? Então, são esses os instrumentos básicos, substâncias básicas contidas aí para poder fazer o cimento. Esses elementos, ao serem levados a temperaturas, né, maiores, ou seja, passam por um processo de aquecimento, eles vão se transformar num produto que é o pó, né? O cimento que vem nos sacos embalados, ele fica como se fosse um pozinho. Só que esse material, quando a gente mistura com a água, né, e aí com a areia, ele vai formar vai ter essa consistência pastosa, vai deixar de ser o pozinho, que foi lá aquecido juntamente com o calcário e a argila que passaram por esse processo de aquecimento, vão reagir, formar aquele pozinho do cimento. E aí, com a água, ele sofre uma outra reação, formando essa pasta. E aí, você vai utilizar ali os tijolos para construção, ok? Quando esse cimento seca, ele não se decompõe mais. Você botou a água ali para poder ficar nessa consistência pastosa, mas depois ele fica ali tranquilo, depois que ele seca, você pode bater e tá seguro, tá firme, tá bom? Vamos ver outro processo industrial, os ladrilhos, né? Os ladrilhos hidráulicos são os substitutos das pedras, como o mármore, tá? Na produção desse tipo de material, utilizados em várias residências, né? Não é todo mundo hoje em dia que usa isso, mas algumas mantêm, né? Então, para essa produção, você utiliza um molde de bronze, uma mistura líquida de pigmentos para ter um colorido, né? Uma diversidade de cores, pó de mármore e cimento branco, tá? Depois que você retira esse molde e acresce o pó seco, é direcionado para uma prensa. Então, eles vão todo esse material vai ser prensado, né, na prensa hidráulica. E depois ele é colocado em repouso. Após essa etapa, você vai ter o material imerso em água e você vai esperar secar. E qual é o resultado disso? Essa variedade de cores e de designs que você pode fazer dependendo do molde que você está utilizando para esses ladrilhos, tá bom? Continuando aqui.
Você tem a indústria de tintas, né? Essas tintas são utilizadas desde os tempos paleolíticos, nos quais usava-se, então, o sangue e o carvão para pintar. Eles faziam os desenhos, esculpiam os desenhos e depois eles pintavam, né? Como figuras coloridas aí que nós temos, e os povos indígenas utilizavam bastante esses materiais. E com o avanço das necessidades, né, o consumismo, o capitalismo, faz com que haja necessidade de novos materiais para atender cada dia mais essa sociedade. Agora a pergunta que eu te faço aqui, ó. Toda essa inovação, ela traz realmente benefícios? E fica a pergunta aqui para você. Eu preciso de moradia, preciso de transporte, o uso de tecnologias é importante? É. Mas eu acho que está no momento da sociedade desacelerar, frear um pouquinho nesse ritmo de consumo. E vai depender de nós. Galera, olha aqui pra mim. Eu me despeço então de vocês agora. Te dou um grande abraço e te aguardo para a próxima aula, tá bom? Beijo!